Atos capítulo 1, versículo 15 até o 26. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós, teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos, e que deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte que recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Por que Judas se perdeu? Por que Matias foi escolhido? Lembro, irmãos, quando eu estava no IBEL, no tipo de seminário, fiz o IBEL lá em Minas. No segundo ano, um aluno, já estava lá no IBEL, levantou a mão e disse que queria receber Jesus no coração. Estava no Instituto Bíblico, uma espécie de seminário. Já no segundo ano, ele disse: eu quero aceitar Jesus. Foi meio inusitado ali aquele momento. Mas tantas pessoas, talvez você conheça alguém, que cresceu na igreja, que frequentava os trabalhos da igreja, tem posteriormente um momento de encontro real com Jesus. E diz, depois de muito tempo, agora eu conheço Jesus. Judas era o que nós chamaríamos mais ou menos de o tesoureiro do grupo. Isso já demonstra que era uma pessoa um tanto confiável. Quando Jesus disse: um de vós me trairá, ninguém olhou para Judas e disse: deve ser ele. Então, aparentemente, Judas não demonstrava, sim, ser um traidor, um ladrão. Estava ali com Jesus, ouvia os ensinos de Jesus, mas era terrivelmente perdido. Hoje, olhando para esse texto, vamos pensar: será que eu realmente sou do Senhor Jesus Cristo? Porque uma coisa é conviver com a igreja, frequentar os trabalhos da igreja, eu diria até ler porções da palavra de Deus. Outra coisa é ter um relacionamento vivo com o Senhor e Salvador Jesus. Ou seja, pertencer a Cristo, ser de Cristo. Por que Judas se perdeu? Esse texto nos ensina que, primeiro, era para que a Escritura se cumprisse. Jesus diz isso lá em Lucas 22, para que a Escritura fosse cumprida. Judas, então, é aquela questão difícil de conciliar, e na verdade, na nossa mente nós não conseguimos conciliar a soberania de Deus
com a responsabilidade humana. Deus determinou, Deus predestinou, Deus decretou, seja qual outro termo que você quiser usar teologicamente. Ao mesmo tempo, Judas quis. Ele não foi um robô ou alguém totalmente condicionado e forçado a fazer aquilo. Ele foi responsável e ele responderá diante de Deus por esta traição. Segundo, Judas traiu porque, grave bem isso, por favor, a proximidade com o sagrado não é garantia de salvação. A pessoa pode conhecer a Bíblia e pode conhecer muito até a palavra de Deus. Só aqui, como nós falamos. Conhece os fatos, conhece as histórias, às vezes decorou muitas coisas, mas não tem um relacionamento ainda com o Deus da palavra. Faz até um discurso muito elaborado, até rebuscado e eloquente, mas sem vida espiritual. E aquele que fala, às vezes não tem aquela vida com Deus da palavra. Ele estava tão próximo da luz. Judas, ele foi chamado por Jesus. Ele ouviu o ensino de Jesus. Ele viu o poder de Jesus. Andando sobre as águas, ele viu. Acalmando a tempestade, ele viu 2 vezes acalmando a tempestade. Judas viu Jesus ressuscitando mortos, curando leprosos. Os maiores poderes que alguém poderia ver, ele viu. Ressuscitar Lázaro, apenas com a palavra, acompanhada do poder. Lázaro vem para fora, o homem já estava morto, 4 dias saiu. Judas foi exposto a tudo isso, mas negou. Hebreus 6 diz que talvez a pessoa chegou até a experimentar, em alguma medida, em algum nível, os poderes do mundo vindouro. Próximo, como dizia o antigo pregador Spurgeon, próximo, mas perdido. Convivendo com o sagrado, aquela proximidade com o sagrado, aquela convivência, mas sem aquilo que nós chamamos de interiorização, não fez parte do coração dele, não entrou no coração de Judas. O que acontece quando você ouve a mensagem? O que acontece quando você ora? Ouviu falar de Jesus ou conhece Jesus? De uma forma pessoal, íntima. Terceiro, ele se perdeu porque ele tinha um coração endurecido. Aquele coração que ninguém entra. Aquele coração que os sermões maravilhosos de Jesus e ainda mais a pessoa bendita de Jesus não entrou no coração dele. Um coração totalmente endurecido. Se fecha para Jesus, se está fechado para Jesus, automaticamente está aberto para quem? Para Satanás, para o pecado, para o mundo. Diz o texto bíblico que Satanás entrou em Judas. Como o autor já escreveu, quando ele negociou a vida de Jesus, ele vendeu a alma dele para o diabo. A gente tem essa coisa de vender a alma para o diabo, é um satanista, uma coisa assim, mas amado, você não tem um relacionamento com Jesus, o Espírito Santo não habita no seu coração, pertence mesmo a Satanás, não está num campo neutro. É uma coisa ou outra, ou é luz ou é trevas, ou é Cristo ou é Satanás, ou é a igreja ou é o mundo. O nome Judas, olha a ironia, significa mais ou menos Jeová conduz. É irônico porque ele foi conduzido completamente por Satanás. Por quê? No coração de Judas tinha uma guerra, tinha uma concorrência de desejos, de propósitos,
de inclinações, ele era avarento. Então talvez Judas, até talvez no começo, pensasse assim em estar com ele, achar interessante, mas ao mesmo tempo, o coração dele era avarento. Desde o começo, Jesus sabia que ele era traidor. Em João 12, quando Maria unge Jesus, ele já pergunta esse dinheiro poderia ser dado aos pobres, mas ele não pensava em pobre nenhum, ele pensava no bolso dele. Ele não tinha cuidado com os pobres. E tome cuidado com o discurso que diz: nós cuidaremos dos pobres. Esse era o discurso de Judas, não tinha cuidado nenhum com pobre nenhum. Ele era ladrão. Ele não viu naquele ato daquela mulher honra para Jesus. Ele só olhava o dinheiro. O pecado. Aquele coração que não entra, não recebe o ensino de Jesus e a pessoa de Jesus, porque tem outro desejo, tem outra coisa dominando, não dá para entrar nada naquele coração. Judas era avarento. O problema dele, dentre outros, era o dinheiro. Ladrão. Muitas pessoas sustentavam o ministério de Jesus, muitas mulheres inclusive, mas ele tirava o que estava lá na bolsa, na sacola, naquele lugar de oferta. Dos 12, irmãos, só 12, um era traidor. Judas traiu Jesus também, já vimos, para que a Escritura se cumprisse, porque a proximidade com o sagrado não é garantia de salvação, por causa do coração endurecido, por causa da sua avareza, e também porque ele era cínico, cinismo. Quando Jesus disse, um de vocês aqui vai me trair, sabe o que ele falou? Acaso sou eu, mestre? João 12:5, por que não vendeu esse perfume e deu aos pobres? Não estava nem aí com o pobre. E o pior momento de cinismo dele foi no jardim. Ele beijou o rosto de Jesus e disse, mestre, Rabone, e o beijou. Marcos 14:45. É muito cinismo, muita hipocrisia, é muita falta de verdade, falta de sinceridade, falta de vida, é um teatro. Mestre, era um teatro, Jesus não era mestre dele. Só pode chamar Jesus de mestre aquele que verdadeiramente é um discípulo, que senta para ouvir Jesus Cristo falar, levanta para seguir os passos de Jesus. Esse pode chamar Jesus de mestre e Senhor. Outra coisa que fez com que Judas se perdesse foi remorso. Mas o remorso não é bom porque ele fez uma coisa ruim. Remorso é fraco. Remorso, a palavra na língua grega, significa um mal-estar, ele se sentiu mal de ter feito. Quando alguém me conta ou me confessa alguma coisa, não no sentido de confissão para ser perdoado, cada um aqui é perdoado nas mãos de Deus, não nas de homem algum. Mas para que haja uma confissão diante de Deus, muitas vezes pode ser útil você confessar o seu pecado para outro irmão, para que vocês se auxiliem em oração e o outro possa amargar o seu pecado diante de Deus. Pela vergonha. Diz que Pedro sai para chorar e se arrepende, mas Judas tem remorso, mal-estar, uma coisa fraca. Quando a pessoa às vezes vem em conta o que aconteceu, a queda, o deslize. Primeiro, às vezes usa termos muito gerais e fracos. Eu cometi uma falta, falhei, faltei com a verdade, ao invés de falar assim, eu menti.
E uma das perguntas que devemos fazer e observar na nossa vida é: você realmente se arrependeu? Você chorou na presença do Senhor? Mudou a vida? E a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, às vezes, o nosso arrependimento não é um arrependimento profundo, é uma coisa muito vaga. Nós lemos o Salmo 51, Davi está rasgando o coração na presença de Deus. Interessante que ele vem de Jesus por 30 moedas de prata e depois ele quer devolver, e quando não aceitam, falam: isso é contigo. Ele joga aquele dinheiro, ele joga para fora, assim, o ídolo dele. Esta é a lição. Ele pega as 30 moedas e diz: eu traí Jesus, o que eu faço agora com isso? O que eu faço com o ídolo? Eu deixei Jesus e agora eu tenho isso, o que eu faço com isso? Não serve para nada, eu tinha que ter Jesus na minha vida. E quando nós estivermos diante do Senhor, o que valerá aquilo que nós colocamos no lugar de Deus? Não vale nada. Eu quis o dinheiro, eu abandonei o Senhor por causa de dinheiro, eu abandonei o Senhor por causa das coisas deste mundo. E agora, o que você ganhou com isso? Eu não ganhei nada, eu só perdi. Remorso ou arrependimento? Por isso que jejuar é bom quando for pedir perdão, porque intensifica a oração e o coração. Senhor, eu estou realmente arrependido. O caso de Judas não era arrependimento, era esse remorso genérico, sim, superficial, porque depois disso ele foi e se matou. O arrependimento nos leva de volta para Deus. Pedro se arrependeu, diz Lucas 22, 62. Ele correu para o sepulcro, ele estava com os irmãos no cenáculo orando, traiu Jesus, mas voltou. Voltou, Deus, diz a Bíblia, é rico em perdoar. Até Judas teria perdoado. Até eu falo por causa deste contexto, porque nós somos igualmente pecadores como ele. Jesus vai para Pedro e diz: Pedro, tu me amas. Pedro olha para o seu coração. Você me ama? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama? 3 vezes, porque essa é a pergunta que nós não podemos responder de uma forma rápida sem pensar. A gente responde de uma forma muito rápida as coisas. Às vezes quer falar mais, ouvir menos e refletir menos. Será que eu realmente amo Jesus? E se perdeu porque o suicídio era uma possibilidade para ele. Se você já pensou nisso, descarte completamente isso da sua cabeça, do seu coração, do seu desejo. Não é a vontade de Deus. Agora diz o texto, veja aí, precipitando-se, versículo 18, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. O outro texto diz que ele se enforcou. Como conciliar os dois? Esse rompeu pelo meio, as entranhas se derramaram, como que um enforcamento poderia dar nisso? E a melhor reconstrução da cena é o seguinte: ele realmente deve ter amarrado alguma coisa, normalmente uma corda, mas pode ser outras coisas. Uma corda que você imagina, ou ele se lançou num penhasco que tinha pedras pontudas, e aquilo ficou perfurando ele, ou o impacto do lançar-se foi tão forte que ele se rompeu, mas isso teria que ser muito forte para acontecer. Mais provável, enforcando-se, se arrebentou, ele caiu
literalmente nas pedras pontudas, e as suas entranhas se derramaram. Alguém já escreveu sobre esse episódio dele. Judas foi uma figura tão trágica que nem sequer conseguiu se matar da forma como queria. Ainda assim, ele morreu. Imaginar o que está aqui é uma linguagem um pouco técnica, mas leia com calma. Ele adquiriu um preço, um campo com o preço da iniquidade, versículo 18, e precipitando-se, ou seja, caindo, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Esse é o fim da história de Judas. Que cena, que coisa horrível. Imagina só contemplar ali Judas. Que desperdício de vida. O Judas que andou com Jesus. Poderia ser tão diferente disso. Não precisava ser trágico, e lamentável e horrível como está aí no versículo 18. A condenação de Judas, ele foi para o seu próprio lugar, versículo 25. Se transviou indo para o seu próprio lugar, de discípulo, apóstolo, para traidor, vendido. Pessoa que vai atrás de um dinheiro ilícito, iníquo, diz aí o preço da iniquidade, da vida eterna para a morte eterna. Judas. Alguém tinha que preencher a vaga, por assim dizer. Por que Matias foi escolhido? O cargo deveria ser preenchido. Deus é soberano. Então eles oraram da seguinte forma: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Versículo 24. Jesus conhecia o coração de Judas. E os discípulos estão orando, dizendo: Senhor, nós não conhecemos o coração, o Senhor conhece. Deus direciona o nosso coração, e é isso que ele faz no livro de Atos, através da oração, da palavra e do bom senso. E aqui, antes do envio do Espírito Santo, lançaram sortes, antes de Atos capítulo 2. Deus conhece os corações. Nós precisamos orar: Senhor, coloca naquele ofício. Senhor, coloca naquele cargo, aquele que realmente anda com o Senhor, aquele que conhece o Senhor Jesus. Coração, o Senhor conhece. Nós vemos por fora, o Senhor vê dentro. Deus olha agora o seu coração, o que ele vê ali. Samuel olhou para Davi, Davi não tinha a mesma aparência bélica, de soldado dos seus irmãos. Até Samuel chegou a desprezá-lo. E aí Deus disse para Samuel: não atentes para a sua aparência. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o Senhor o coração. Por isso que Deus não se impressiona com nada do que nós fazemos. Ele quer coração. Deus ouve a oração do coração. Deus não ouve as sílabas, as palavras, as frases. Ele muito menos está examinando isso. Deus ouve o que o coração está falando. Tem a oração dos lábios, das palavras, tem a oração do coração. Ele tinha que ser testemunha da ressurreição. Ou seja, tinha que ter as marcas do apostolado. E o ministério é para homens fiéis. A obra de Deus é para homens e mulheres fiéis.
Sendo então votado lugar com os 11 apóstolos, quem irá preencher? Damos de 12. O apóstolo Paulo nasceu fora do tempo, como ele mesmo disse. Era apóstolo, mas nós temos 12, não 13. Então, tinha que ocupar aquela cadeira, por assim dizer. Tem que ser fiel, tem que ser homem de Deus, tem que ter coração voltado para Deus. Então, antes de querer fazer a obra de Deus, queira ser de Deus. Nós vimos pela manhã Marta agitada, inquieta, querendo fazer muitas coisas para Jesus. Maria estava quedada aos pés dele, ouvindo o ensinamento. Primeiro nós precisamos aprender com Jesus, ser de Jesus, andar com Jesus, ter comunhão com Jesus. Judas sentiu remorso, Pedro, arrependimento. Judas abandonou a fé, mas Cristo guardou os seus verdadeiros filhos. Portanto, se você talvez até se desviou do caminho, mas não chegou naquele estágio lá na frente de perdição, talvez você se desviou, está aqui, então volte logo. Volta logo para o Pai. Volta logo para a casa do Pai. Antes que seja tarde e caia na condenação eterna. Judas foi para o seu lugar. Nosso lugar seja o lar celestial. Comunhão com Jesus. Ser de Cristo. Matias. Coração de Deus. Coração para Deus. Deus disse sobre Davi: achei Davi um homem segundo o meu coração. Saul era bonito, aquela presença chegava arrasando, por assim dizer. Mais alto do que os outros homens, o ombro para cima era o maior, diz o texto. Mas o coração dele não era do Senhor, era só aparência. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Nós possamos orar: Senhor, eu quero ser teu discípulo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te conhecer de verdade. Nós queremos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Não como Jó, que tinha aquela experiência um tanto distante antes. Eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ó Pai, que sejamos pessoas sinceras, verdadeiras e íntegras. Tem realmente o Senhor Jesus no coração, que ama no coração o Senhor Jesus Cristo. Que não é a aparência, não é uma casca, tendo oco por dentro. Que nós sejamos verdadeiramente espirituais, Senhor. Que nós possamos te amar, que nós possamos te adorar, que nós possamos te servir. Pai, se há coração aqui que ainda não é teu, Senhor, entregue esta noite. Possa dizer: Senhor, meu coração agora é teu. Eu sou teu para sempre. Eu sou teu todos os dias da minha vida. Eu sou teu, Senhor, completamente. Salva, Senhor, homens, mulheres, idosos, adultos, jovens, crianças. Age, Senhor, com salvação. Incomoda, Senhor, o espírito. Dobra, Senhor, os joelhos para que possa se render ao Salvador. Possamos examinar a nós mesmos. Será que eu realmente sou um discípulo de Jesus? Será que realmente eu estou seguindo Jesus? Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.